Então, bom dia a todos, né? Oficial agora, depois é, de algumas intercorrências. Hoje é 3 de setembro, a gente está iniciando, a gente vai fazer o estudo do segundo dia do Onde Estão Minhas Moedas, tá? Do Juan Garriga. Deixa eu só dar uma por aqui no Instagram. O Instagram ajuda também a divulgar um pouquinho mais. Depois, na hora do exercício, a gente solta. Bom dia, pessoal! Eu tô aqui no Zoom. Hoje a gente vai estudar o segundo dia de Onde Estão Minhas Moedas. Quem se interessar, depois me chama para entrar no grupo do Zoom, tá bom? E no primeiro dia a gente leu o conto, fizemos uma atividade, né, que mexeu bastante com as pessoas. Então, qual que é o objetivo aqui do grupo, né? É a gente, além de estudar, a gente vai trazer livros para estar estudando, conceitos da constelação, que na verdade são leis que envolvem as leis sistêmicas, que são formas da gente ter uma vida mais tranquila, da gente aplicar isso na nossa vida, né? Então, eu escolhi esse livro para a gente começar, Onde Estão Minhas Moedas, do Juan Garriga, porque ele é um livro bem simples e, ao mesmo tempo, é muito tocante. Ele tem uma linguagem simples e faz a gente pensar muito, principalmente na nossa relação primária com os pais. Então, a constelação, a gente inicia todo o processo nosso, né? Tomando o nosso lugar de filho, e ele vem desse lugar, né? De aprender a tomar os pais. Então, a gente está iniciando por esse livro para a gente iniciar do básico mesmo, né? E depois a ideia é a gente trazer livros. Tem um livro que eu estou querendo trazer, depois eu vou colocar lá no grupo para ver o que vocês sentem também no coração de vocês aí para continuar os estudos depois, né? Porque esse livro acho que vai ser uns 3 ou 4 encontros, a gente já vai encerrar. E a gente vai trazer livros sobre relacionamento, que é um tema que eu gosto muito, sobre relacionamento de casal, sobre pai, relacionamento com mãe, sobre também o sucesso na vida, questão de carreira, né? Tudo isso. E então hoje a gente tinha parado no ponto na semana passada, né? Eu tô com a versão, a 8ª edição, que é de 2019, né? Do Sim a Vida, tá? E quem tiver com outras versões ou com o PDF, vai estar assim que termina o conto. Então, é na página 25 dessa edição, que chama Breve Insight sobre o Conto das Moedas. Então, eu vou lendo aqui e a gente vai fazendo algumas pausas, trazendo algumas reflexões, e depois, no final, a gente faz uma dinâmica para consolidar o que a gente trabalhou, tá bom? Então, ele começa assim, essa parte. Espero que essa breve história, como acontece com a maioria dos contos, tenha instigado você. Suas várias linhas de significado podem ter tocado alguma fibra do seu ser e ter lhe causado tristeza ou alegria, raiva ou, ao contrário, paz interior. Deixa eu só fechar aqui dois. Deixa eu só desativar o som aqui para não ter problema, depois a gente ativa no final. Cada pessoa terá suas próprias reflexões ou sentimentos, tirará suas próprias conclusões. Visto que o conto mais evoca que explica, proponho-lhe que continue lendo para entender melhor, para descobrir coisas que talvez lhe tenham escapado ou confirmar que suas emoções tiveram pleno sentido. Sobre isso, sobre essa questão dos contos, tanto é que tem dentro da psicologia uma linha que chama contoterapia, né? Que trabalha a nossa psique através dos contos. Por isso que contar histórias infantis para as crianças é tão importante. Porque através das histórias, geralmente, principalmente essas historinhas, né? Elas têm todo um trabalho com a psique. E a gente adulto também trabalha dessa forma. A Clarice Pincola, no livro Correndo com os Lobos, né, ela trabalha cada etapa, né, do desenvolvimento da mulher, tudo que é o foco dela ali, com contos. Então, é uma forma muito legal para a gente estar consolidando mesmo esses aprendizados, essas reflexões, e para cada um pega uma coisa, pega uma parte. Então, é importante dentro do conto que a gente leu na semana passada, você perceber aonde foi a parte que mais me pegou naquele conto, sabe? Porque para cada um vai ter, de repente, um aspecto que é diferente.
ali e que diz respeito à sua própria trajetória. Ainda que este breve ensaio não seja fundamental para desfrutar e aprender o que diz onde estão as moedas, o conto funciona por si só. Me atrevo a dizer que nesse tipo de anexo explicativo, o leitor encontrará clareza e desenvolvimento das mensagens, dos principais ensinamentos de sua moral, enfim, ainda que se trate de uma moral desprovida de moral, vale ao paradoxo, pois não se trata de adestrar ninguém de acordo com um ou outro comportamento, mas sim oferecer caminhos de reflexão e entendimento que promovam maior felicidade em nossas relações. Essa frase é bem importante. Ali não é para julgar quem conseguiu tomar tudo ou se eu não consegui tomar tudo, mas sim para oferecer um caminho de reflexão, né? Em alguns momentos na vida eu consigo tomar tudo que vem dos pais, em outros eu tenho muita dificuldade, né? Por quê? Porque eu ainda seleciono, né? Algumas coisas, às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo, por quê? Porque a gente vê características humanas nos nossos pais que nos dão medo de tomar essa bagagem, né? E, e ele fala isso aqui, né? Então, oferecer caminhos de reflexão e entendimento para promover o quê? Maior felicidade em nossas relações, que é o objetivo da constelação familiar. Relações não só a nível familiar, quanto as relações que a gente tem na vida. Estruturei este breve ensaio à minha imagem e semelhança, ou seja, ele não conta com uma estrutura clássica de tese, antítese e síntese, senão com uma mais caprichosa e menos sistemática, mais intuitiva e pessoal, por assim dizer. Minha abordagem é simples, é como se eu estivesse agora mesmo em uma sala diante de você e de outras pessoas, e depois de minha explicação sobre o conto, todos começassem a me perguntar sobre seu significado. Então, o que eu diria mais ou menos, então eu diria mais ou menos o que se segue. Então, agora ele vai começar a explicar sobre o conto. O que representam as moedas que os protagonistas recebem das mãos de seus pais? As moedas representam o abundante caudal de experiências que tivemos com eles, tanto as agradáveis quanto as alegres ou tristes, as afortunadas e as mal-sucedidas, todas sem exceção. A concepção, o nascimento, a infância, a adolescência, etc. Tudo que os filhos, como filhos, vivemos em relação a nossos pais em todos os períodos da vida, mas, sobretudo, quando crianças, quando éramos mais frágeis e dependentes. As moedas simbolizam, portanto, tudo que recebemos deles, inclusive, é claro, o presente maior que é a vida. Quero fazer um adendo aqui, que quando a gente fala da constelação, principalmente pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar os vínculos, o vínculo com pai e mãe, e aqui a gente está falando principalmente do lugar de função, sabe? Até semana passada a gente teve um encontro aqui sobre a mãe e eu trabalhei exatamente esse exercício. Tomar a vida e a mãe que deu a vida e a mãe que fez a função. A mãe que deu a vida, ela é a melhor de todas, ela é a ideal, porque senão não era eu. A mãe que fez a função, ela é falha, porque ela é humana. Então, muitas vezes ela não vai conseguir prover todas as necessidades afetivas, às vezes é, afetiva, de sobrevivência, de várias questões da criança. E daí vão aparecendo na nossa vida outras pessoas. Deixa eu só sair aqui do meu WhatsApp para não ter problema. Vão aparecendo outras pessoas que vão assumindo essas funções na nossa vida. E isso, inclusive, ao meu humilde olhar, é muito divino, porque assim, até o que falta para nós, Deus vai colocando pessoas para trazer esse direcionamento. Então, quando a gente consegue ir para o essencial, que é a vida, né? O que que a gente começa já repito, Pri. O que que a gente começa a olhar? A gente começa a perceber
que, na verdade, se eu conseguir chegar até aqui, não me faltou nada, porque outras pessoas foram assumindo papéis na minha vida que eu precisei. Às vezes foi um tio, às vezes foi um professor, às vezes foi um condutor espiritual. O que eu expliquei ali, Priscila, é assim, é que tanto o nosso pai quanto a nossa mãe tem o pai que deu, a mãe que deu a vida, o essencial. E depois o que desempenhou a função. Então, a mãe que desempenhou a função materna, o pai que desempenhou a função paterna. Vamos colocar aqui um exemplo de filhos de pai, mães solteiras, pais que não assumiram os filhos. Essa criança tem pai, porque o pai deu a vida. Só que ela nunca conseguiu ter dele a função. Então, outras pessoas foram desempenhando essa função na vida dessa criança. Ela, às vezes, um avô, às vezes, um tio, às vezes, a própria mãe teve que tirar de dentro dela o masculino para poder desempenhar essa função com essa criança. Um professor, um amigo mais velho. Então, a gente vai tendo essas pessoas no caminho que vão desempenhando e auxiliando o que faltou nas funções do nosso pai e da nossa mãe. E quando a gente consegue olhar para isso dessa forma, é muito profundo, porque a gente vai ficando muito grata. A gente vai percebendo que Deus cuidou da gente. Que tudo aquilo que a gente se achou de repente azarado ou que a gente não recebeu, chegaram outras pessoas que foram que foram trazendo esse lugar. Só que quando a gente está muito focado em olhar o que a gente não teve, a gente não consegue ver que a gente recebeu ali. E daí, quando a gente consegue compreender e ter essa concepção, e daí a gente vai aprofundando dentro da história do nosso sistema, que depois, quando a gente terminar, eu quero compartilhar algo pessoal que aconteceu comigo nesses 15 dias. É, quando a gente aprofunda no nosso sistema e percebe como no fim das contas foi tudo certo. Que faltou ali que os meus pais deram, outras pessoas vieram trazer, e muitas vezes eu mesmo fui crescendo e desenvolvendo aquele aspecto em mim. Porque na maioria das vezes isso diz respeito à minha trajetória. Então é a gente aceitar, tomar, né, a nossa trajetória aqui nessa existência, a nossa história que vem disso. Então ele continua aqui falando sobre essa questão transgeracional. Então, além disso, podemos acrescentar, né, o seu passado e sua história, ou seja, sucessos e vivências anteriores à nossa concepção ou nascimento, já que mesmo antes de nascer, pertencemos ao desejo e ao pensamento dos nossos pais. E em sentido transgeracional, por nossas veias corre o sangue e a experiência de muitos antepassados, concretizadas nas respectivas famílias de origem de seus pais, com todas as vicissitudes que lhes tocou viver. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte. Olha que frase mais profunda, vou repetir. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte, que é a sexualidade que traz a vida, né? Em resumo, as moedas são tudo que recebemos em nossas raízes e a que pertencemos, e tudo que vivemos de concreto da vida com nossos pais. Então, às vezes, se eu não conseguir, vamos colocar que eu fui adotada, eu não consegui ter uma vivência com meu pai e com a minha mãe, eu vou tomar a vida dele. E daí eu vou tomar, se eu consigo tomar a vida, se eu consigo honrar esse pai e essa mãe pela vida que eu recebi, eu vou conseguir encontrar um caminho no meu coração para os pais adotivos, para tomar toda essa função que eles desempenharam na minha vida. Então, eu vou amar esses pais que geraram a minha vida? Geralmente não. Geralmente eu não vou amar com um lugar de afeto. Mas o que que eu vou desenvolver dentro de mim? Eu vou desenvolver gratidão.
Eu vou desenvolver gratidão, por quê? Porque outras pessoas chegaram e nessas outras pessoas conseguiram suprir o que esses pais não deram conta. Isso em maior ou menor grau a gente pode colocar. Porque nunca nenhum pai, nenhuma mãe, e nem nós como pais, por mais que a gente esteja estudando, se desenvolvendo, buscando autoconhecimento, vamos conseguir suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Sempre tem algo dentro da gente que ainda precisa ser acessado. Isso é viver. Por isso que a dor ainda é importante nessa existência nossa, porque a dor é esse motivador, essa matriz de força. O que a gente não pode ficar preso é no sofrimento. E o sofrimento é quando a gente fica preso nas histórias passadas. A gente não extrai a experiência dela. Porque o nosso processo aqui é sobre experiência. Não é sobre julgamento, tudo é experiência. E quando a gente olha por esse aspecto, a gente consegue extrair a força dessa experiência, que muitas vezes sim vai ser gerada através da dor que a experiência causou. Por isso que é importante a gente estar conectado com o nosso corpo, com as nossas sensações, com o que a gente sente. Por quê? Porque o nosso corpo vai dar a porta do que eu estou precisando olhar, da onde que aquilo vem. E às vezes aquilo não tem a ver com os nossos pais. Às vezes isso é transgeracional. Às vezes isso está lá na terceira, quarta, quinta geração que passou. Então, e a gente sente, né? Dentro das constelações, Bert Hellinger denominava isso dos sentimentos secundários, né? De como a gente sente e às vezes e muitas vezes esse sentimento não diz respeito a uma experiência traumática nossa, só que ele está no nosso corpo. Então, de certa forma, se está no nosso corpo, é nosso também, né? Porque faz parte da nossa história. E daí o nosso autotrabalho é o quê? Trabalhar isso que vem, né? Respirar nesse sentimento, olhar para isso. E daí, gente, quando a gente faz isso, do nada, as histórias às vezes vêm e se mostram da onde é aquilo, tá? Que é o que eu quero compartilhar no final, que aconteceu comigo. O que significa aceitar as moedas? Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem tirar nem pôr, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado. Tudo. Pela simples razão de que essa é a nossa herança e o conjunto de experiências vividas que nos constitui. As moedas também podem incluir abusos, ações dolorosas, terríveis e brutais. Aceitar as moedas nos leva a aceitar também aquilo que nos feriu, que prejudicou a inocência e a beleza natural da criança. E eu quero fazer um adendo aqui, principalmente sobre essa questão de abuso, que muitas vezes dentro da constelação é muito mal interpretada. Quando o Bert e os demais consteladores falam sobre esse lugar de aceitar, concordar com a história, olhar para esses lugares, não quer dizer que é banalizar isso e dizer que está tudo bem. Existem as leis terrenas, que elas estão aqui, a justiça terrena, para fazer o trabalho dela. Porém, se eu ficar eternamente nesse lugar de vítima, eu nunca vou conseguir sair dessa história. Então, o processo que eu preciso fazer para poder sair dessa história dentro da constelação é esse processo de reconciliação da vítima e do agressor. Porque nenhum agressor ele se torna agressor sem também ter sido vítima. Em algum aspecto ele foi. Por isso só que é difícil para a gente, com a nossa mente de certo e errado, bom e ruim, conseguir trabalhar esse lugar dentro da gente. Então, quando a gente tem algo muito difícil na nossa história, isso já tem um sinal que a gente tem um potencial muito grande. Porque o Bert Hellinger falava, destinos difíceis contêm uma grande força. E essa força você vai encontrar quando você conseguir encarar essa parte da sua história
conseguir se apaziguar com essa parte da sua história. Isso quer dizer que é para você ir lá se apaziguar com o abusador? Não necessariamente. Eu conheço uma história que aconteceu anos depois, recentemente, mas assim, que a pessoa veio compartilhar comigo e o quanto isso vai trazendo cura e leveza dentro da pessoa. Isso é para mim. Tomar os pais, gente, é pra gente também. Quando a gente sai dessa necessidade de julgar, de continuar cobrando, isso é pra gente, isso é pro sucesso da nossa vida. Então, é um lugar que a gente, tipo assim, precisa renunciar mesmo e falar assim: chega, chega, não aguento mais ficar nessa história. Aquela coisa assim, chega, deu de toia, né? Como tem a brincadeira lá. Para que assim, para que você consiga olhar para frente, parar de olhar para trás. E trabalhar para quê? Para que aquilo não tenha mais um movimento de dor dentro de você. E daí sim você vai conseguir acessar a potência que está por baixo dessa história difícil. Então ele continua assim: é possível ainda, é possível, ainda que difícil, dizer sim a tudo que nos chega por meio de nossos pais. Podemos aceitar tal como nos chegou, com todas as suas consequências, sem deixar de seguir nosso próprio caminho, cumprindo o trajeto pessoal e tendo a coragem de transformar os pesares em recursos. Se nos parece tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor. Olha essa frase, que interessante. Se nos parece tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor. Então, algo que está muito difícil, e conforme a gente vai lendo, vocês vão trazendo ainda o que é difícil para vocês aí com os pais, porque o exercício que nós vamos fazer no final é sobre isso. Se tem algo que ainda dói, é porque ainda você não tem coragem de entrar em contato com essa dor, coragem de olhar para isso, coragem de se sentir isso, para se acolher, para deixar isso ir. Então a gente fica fugindo daquilo que dói. E quanto mais a gente foge, mais aquilo quer ter um lugar dentro da gente. Então, se nos parece tão difícil aceitar as moedas, é porque não sabemos o que fazer com a dor. Não sabemos como manipular nossos sentimentos feridos, nem nossas turbulências emocionais. Assim, fechamos os olhos e o coração e inventamos para nós mesmos um mundo suportável que nos permite seguir adiante. Olha para vocês ver o que ele escreve aqui, um mundo suportável, não um mundo fluido, não um mundo onde a gente consegue sentir leveza. É pesado ficar fugindo da dor. Muitas tradições, e concretamente as tábuas de Moisés, impõem o mandamento de honrar aos pais, conscientes de seu poder libertador e do bem-estar que traz às pessoas. Mas chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Não é sobre obrigação, é sobre a gente ir elaborando isso dentro da gente. Não é sobre obediência inocente. É sobre uma elaboração de que eu sou a manifestação em carne dos dois. Se fosse outro, não era eu. Então, chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Não tem como se apaziguar com os pais, conseguir sentir essa força motriz das nossas raízes, de toda a nossa ancestralidade dentro de nós, sem fazer um processo de autoconhecimento, sem fazer um processo de mergulho, sem fazer esse processo de olhar para nós. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma partinha desse processo também. Quem está aqui, quem está investindo o seu tempo, né? Em olhar, em escutar algo que toca, em trazer coisas assim, é porque está nessa busca. E essa busca, por que que ela é despertada em vocês? Geralmente por causa de uma dor, por causa de um incômodo. Então, cada um que está aqui se dispondo é porque sente esse incômodo, sabe? Então, assim, começa a colocar luz nesse incômodo que traz vocês aqui.
Começa a colocar luz nas palavras que vão sendo colocadas aqui, e muitas que eu falo nem é eu que estou falando, porque eu sempre faço uma oração pedindo para ser um canal mesmo. E às vezes eu falo assim, nem sei aonde que eu falei aquilo lá. Porque nós somos isso mesmo, a gente é. Nós somos uma parte de Deus na experiência aqui. Então, qual é esse lugar que motiva você vir aqui? Qual é esse lugar de dor ainda que faz você, numa plena quarta-feira, separar aí 1 hora do seu tempo para estar aqui ou assistir esse vídeo depois, quem está assistindo? Faz essa pergunta e deixa ela. Deixa ela. Deixa ela vir. O dia que eu fiz o grupo aqui no começo, quem é do grupo aqui presencial, que está aqui presente, que eu fiz o grupo, foi comecinho de agosto, há um mês atrás, foi o grupo da mãe. Foi um grupo muito desafiador que teve aqui, com muita resistência. E eu prendi a chave dentro do espaço. E eu falei assim, que porta ainda dentro de mim eu não estou conseguindo abrir? Eu chamei o chaveiro, abri e fiz o grupo com um tempo menor e me comprometi a refazer, a dar um complemento desse grupo que eu dei semana passada. E daí foi incrível, assim, o processo, porque eu consegui achar que porta que era que eu não tinha aberto. Então, assim, façam as perguntas e deixa isso trabalhar na psique de vocês. Deixa isso atuar dentro de vocês. Por quê? Porque as sincronicidades vão aparecer. Para que vocês vão encontrando, elaborando esse lugar dentro de vocês também. Então, na realidade, não se pode fabricar como um mandamento, nem erigir-se em posição fictícia, ou seja, nem se exigir isso. Isso a gente precisa ir trabalhando dentro da gente. E é um processo. As tradições assinalam com o dedo sábio a rota adequada para alcançar esse lugar. E se tem sentido para nós, devemos percorrê-lo. Se assim decidirmos, todo um processo tem início. Por isso, muitas abordagens psicoterapêuticas, enquanto buscam soluções para os problemas dos indivíduos, traçam um objetivo integrador, algumas vezes explícito e outras implícito. Qual é esse objetivo? Restaurar o amor em relação a nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural e espontâneo que a criança sentia por seus progenitores. Porque a criança, quando nasce, ela tem um amor incondicional, porque ela compartilhou do mesmo corpo da mãe por 9 meses. Então, ela é totalmente dependente. Então, em que aspecto ainda na nossa vida hoje a gente está igual aquela criança lá? Nessa dependência. Então, assim, quando ele fala que restaurar o amor em relação aos nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural e espontâneo que a criança sentia por seus progenitores, não é num aspecto de dependência emocional que aquela criança tinha, porque ela não tinha a maturidade que a gente tem hoje, mas é no aspecto da espontaneidade. Sabe aquela espontaneidade que a criança tem quando vê a mãe chegar, que abre o bracinho? E vai abraçar e vai tomar a mãe. Naquela espontaneidade daquele beijo, naquela espontaneidade daquele carinho, mas não da dependência. Porque aquela criança, muitas vezes, ela foi também, conforme ela foi crescendo, associar toda essa afetividade com dependência. E isso a gente paga um preço muito alto depois, quando a gente fica adulto. Porque a gente fica ainda nesse ciclo das dependências. As pessoas que avançam nesse processo costumam se sentir mais íntegras, coerentes e amorosas. Aprimoram suas relações pessoais e afetivas, alcançam maturidade, serenidade e, sobretudo, autoestima. Alinham-se de modo mais sólido com o misterioso fluir da vida. E é verdade, isso o Bert sempre falou. Quem toma os pais, com quem está apaziguado, ele falava assim, ele tinha uma frase que ele falava, que quando ele sabia quando uma mulher estava apaziguada com a própria mãe, que os olhos dela brilham, né? Então, assim, ela fica magnética, né? Ela resplandece, né? Por quê? Porque a mágoa, a dor, quando a gente está preso na dor do sofrimento, ela traz esse enrijecimento nosso.
né? Daí ele entra numa outra explicação aqui do conto. Mas se não gostamos de algo dos nossos pais, por que devemos aceitá-lo? Trata-se de um clássico na psicoterapia, o caso de pacientes que juraram, quando crianças, não se parecer com seus pais, para em seguida descobrir na fase média da vida que são e agem como eles. Quem nunca, né? A resposta a essa pergunta é muito simples. O que reprovamos nos aprisiona, e só o que amamos nos liberta. Não tem outra coisa. Quanto mais a gente vai vivendo, estudando, experienciando a vida, mais a gente percebe o quê? Que viver é sobre reaprender a amar, em todos os aspectos. O nosso próximo, que não deixa de ser os nossos pais. Viver é sobre reaprender a amar. Porque, na verdade, a gente já sabe, que a fonte sabe amar incondicional. Porém, a gente se afastou disso. Então, a gente vive todas essas experiências aqui para a gente reaprender esse lugar, né? Mas, assim, é, não um lugar dependente. Como amar um abusador? Como amar um assassino? Como amar alguém que de repente fez mal para os nossos filhos? É algo muito desafiador, gente. Tem um vídeo na internet, se eu achar, depois eu vou colocar lá no grupo. Não sei se vocês já viram. Um grupo de homens lá na Europa que chegam e eles se ajoelham, sabe? Perante o pai do assassino do filho de um deles, que foi, acho que um acidente, uma coisa assim, esse vídeo. E ele é bem forte, assim, porque, assim, aqueles homens, eles estão lá todos, assim, sabe, no movimento, e daí começa a reconciliação. Os homens da família, se eu não me engano. Cada homem chega e vai abraçando esse pai, entendeu? E fazendo todo esse processo de reconciliação. Isso é o processo que acontece dentro da constelação, que traz esse amor por baixo o quê? Da dor. Só que para isso a gente precisa sentir a dor. Então, toda mágoa, toda dor, na verdade, ela embrulha, ela é um embrulho de algo, de um amor que existiu, de algo que está ali mais profundo. E esse amor, ele muitas vezes você não está conseguindo acessar por causa desse embrulho. Então, precisa ter coragem de desembrulhar. Ah, isso, Cris. Se você achar depois, você me passa. É muito forte, é um vídeo muito legal para a gente postar lá, o pessoal ver assim, mexeu muito comigo. Por isso, é importante tomar consciência do que reprovamos para investigar a fundo em nosso interior e dar espaço a todos os componentes emocionais que sobrevenham até que o processo para a paz se complete. É certo que muitos problemas se originam de feridas de amor, de traumas e do terror do que foi vivido. Isso configuraria uma primeira linha de argumento. Porém, adentrando em uma segunda linha, é importante não esquecer algo ainda mais profundo. Temos problemas porque amamos mal. Olha que frase forte. Temos problemas porque amamos mal. E no fundo é uma grande realidade isso, né? Porque, por exemplo, se a gente ama com dependência, a gente ama mal, né? Se a gente ama por necessidade, por carência, é o amor cego que o Bert Hellinger fala, né? Então a gente ama mal. Se olharmos sem preconceitos a alma familiar e as dinâmicas da criança, perceberemos que esta se insere em seu sistema familiar de tal forma que ama incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Trata-se apenas de um programa biológico que ativa toda uma rede de emoções. E vemos que
Por amar cegamente, a criança assume sacrifícios, cargas e culpas que correspondem a seus pais, irmãos, avós ou a família toda. É aquilo que a gente falou. Ela vai crescendo e vai percebendo: nossa, minha mãe é depressiva, mas meu Deus, eu amo a minha mãe, eu preciso salvar ela. Eu vou lá e eu começo a ficar doente. A minha mãe sair um pouco desse lugar e dar atenção para mim. Ou então, nossa, meus pais vivem uma relação terrível, brigam, só que quando eu tô doente, eles param de brigar. Então, por amor a eles, eu adoeço. E quantas outras coisas a gente vai fazendo por esse amor? Ou então, assim, nossa, quando eu sou boazinha, agrada a minha mãe, beijo, abraço, porque ela é muito carente, né? O que que acontece? Eu sou amado. Então, eu desenvolvo esse lugar de suprir a carência afetiva da minha mãe, né? Que não consegue se dar. Então, não é e daí, muitas vezes, esse filho, ele toma o lugar dele ser a felicidade da mãe. E quantos filhos hoje não estão ocupando esse lugar? A mãe só vive, é a essência da mãe. A mãe não tem vida. A vida dela é o quê? Amar aquele filho. E o quanto isso é pesado para a criança. Porque daí a criança vai crescendo, o que que acontece? Ela quer ter amiguinhos, ela quer brincar. E às vezes ela não tem coragem de ir para que ela precise suprir a afetividade da mãe. Às vezes ela não tem coragem de dormir na casa de um amiguinho, porque a mãe dela vai ficar sozinha. Ou seja, ela deixa de viver para virar um supridor da carência materna. Então, a gente precisa olhar para a gente, né, como pais também, além de filhos, né? Ou eu como filho, quanto eu ocupei esse lugar, ou eu como pai e como mãe, o quanto eu faço isso com meus filhos também. Outra situação é quando o filho erra, eu não consigo é, ter uma autoridade, um limite de pai e mãe, né? Ou eu sou assim, eu desconsidero, viro as costas, eu não consigo olhar para os sentimentos dele, por quê? Porque eu não dou conta de olhar para os meus, eu não consigo nem reconhecer os meus. Eu não consigo dar lugar para tristeza na minha vida, eu não consigo dar lugar para raiva na minha vida, eu não consigo dar lugar para vergonha na minha vida. Eu fujo disso, então eu não consigo reconhecer nos meus filhos. Por quê? Porque eu não fui reconhecida. E daí eu reclamo do meu pai por causa disso. E faço igual. Então, fazer igual, gente, muitas vezes não é algo assim gravíssimo que tinha lá. Tipo, ai, meu pai bebia e eu bebi. Fazer igual, muitas vezes, é nesses lugares que a gente não se percebe. Por quê? Porque a gente não teve. E é difícil dar. Ou então a gente vai para o extremo oposto, dá demais e não consegue assumir um lugar de autoridade também. Por quê? Porque a gente está querendo, através do filho, projetando a cura da nossa ferida. Então se torna permissivo, que é o grande problema também da educação de hoje. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho olhado para isso dentro de mim, dentro da educação da minha filha. Estou falando para dar os tapas na minha própria cara mesmo, que é um lugar que eu preciso olhar muito da permissividade. De coisas assim que, tipo, eu não pude fazer, agora é como se ela fizesse, como se a minha adolescente viesse a tona fazendo junto. E daí não consegue dar o limite. Essa era uma história minha, foi um não que eu recebi, uma frustração que eu vivi, tá tudo bem? Agora eu como adulta, tenho que dar conta disso. Então, são coisas assim, ou a gente repete, ou a gente vai para o lado, pro lado extremo oposto, o que prejudica também, porque não entra, é a mesma linha. Então, trata-se apenas de um programa biológico que ativa toda uma rede de emoções e que, por amar cegamente, a criança assume sacrifícios, cargas e culpas que correspondem a seus pais, irmãos, avós ou a família toda.
Pode tentar morrer ou adoecer no lugar de seus pais, como eu dei o exemplo. Prisioneira de um pensamento mágico que a faz acreditar que dessa maneira conseguirá salvá-los. A criança, ela tem muito esse pensamento mágico. Então, quando a gente, como adulto, assim, fica idealizando muitas coisas, sabe, assim, fica com aquele pensamento mágico que as coisas vai resolver, a gente tá nesse lugar aqui da criança, viu? A gente tem que observar muito as nossas ações, as nossas posturas. Pode segui-los até a doença, a morte, ao vício ou a outros destinos, pensando também que assim, como num passe de mágica, seu coração ou o coração dos que ela ama encontrarão calor e conforto. Até mesmo em casos de abuso, podemos ver um filho ou uma filha consolar o desespero ou a solidão de um dos pais, envolvendo-se ou tomando o lugar de outro progenitor. São dinâmicas que mostram o poder dos vínculos e a dignidade do amor entre as pessoas. Quantas vezes na separação, né, os filhos não fazem isso? Ou até dentro do relacionamento mesmo, às vezes uma mãe mais brava, o filho toma lugar ali, criticando a mãe, né? E se achando assim que é a melhor companheira do pai, como na filha do pai, né? O enfoque sistêmico nos mostra que, além de possuir identidade individual, fazemos parte de um coletivo maior. Estamos todos inseridos em uma mente comum maior, uma alma familiar, como se denomina no trabalho das constelações familiares. E essa alma tem suas regras. Uma delas é amar nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar por nossos idosos, acreditando falsamente que assim os ajudamos. Um filho, gente, nunca conseguirá salvar o pai. Os dois afundam juntos. A força do filho está em olhar e reconhecer a força e a dignidade dos pais dentro dos desafios que eles passam e suportar o processo deles conseguirem acessar a força interna deles para resolver aquilo. Se retirar e suportar. Ah, isso quer dizer que se meu pai está idoso, eu não posso ajudar ele. Não, não é sobre isso. É sobre a gente saber até o pontinho que a gente precisa ir. Ontem, uma cliente me contou uma coisa assim. A mãe tinha parado de contribuir para o INSS e ela com uma tia estavam contribuindo para auxiliar a mãe. E agora a mãe conseguiu aposentar e ela estava super feliz, né? Ela, ela já tinha contribuído um tempo na vida e faltava esse tempinho. E agora, qual que é o movimento de força dessa filha? É se retirar. Deixar a mãe receber essa aposentadoria dela. Deixar ela fazer por ela. Deixar ela ter essa força. Se retirar dessa ajuda. E daí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma mãe que recebeu uma ajuda assim, muitas vezes ela passa a se colocar no lugar de filha, porque muitas vezes ela não teve isso da própria mãe. Então não é só nós que saímos dos nossos papéis, porque lembra que a gente tem pais e mães que são seres humanos também? Então, é o quê? É conseguir dosar o lugar do que dá, do que não dá, o lugar do que realmente é a necessidade que a mãe precisa, para que a mãe tenha força de lidar com isso que ela recebeu. Senão, vai continuar sendo mãe da mãe. Senão, a mãe vai continuar fazendo o quê? Vai continuar colocando a filha nesse lugar. Daí é uma relação que não traz força. Então, o papel dessa filha é, se a mãe vem pedir algo, conseguir perceber o quanto isso realmente é preciso, ou se a mãe consegue fazer sozinha. E daí ela pode olhar para a mãe e falar assim: mãe, olha que legal, agora você tem o teu salário, você pode comprar, você pode fazer por você. E vai se retirando, entende?
Por quê? Porque é dolorido para uma filha também que faz assim, se retirar desse lugar de ser essencial, de não precisar mais. Porque essa filha aprendeu o amor desse jeito. Agora, a mãe sabe de tudo isso? Não. Quem está estudando, quem está indo nos grupos, quem está fazendo as coisas é a filha. É a filha que tem que ir tomando as atitudes. É a filha que tem que ir trabalhando esse vínculo dessa forma, para ir conseguindo tomar a força da mãe. Cumprir essa norma é o princípio de contínuas ondas de bem-estar e genuíno sustento da vida. Qual norma é essa? Que amar nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar por nossos idosos, acreditando falsamente que assim os ajudamos, né? Ou seja, ficar no nosso lugar de filhos. Como ensina Bert Hellinger, criador das constelações familiares, o amor cresce com a ordem. Necessita de ordem para fluir com energia. E a ordem sugere, com sua geometria e sua hierarquia, que os pais sejam pais e grandes e que deem principalmente a vida, e que os filhos sejam filhos e a aceitem. Que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos, principalmente relacionado a relacionamento de pai e mãe. Esse é um dos principais BO que a gente pode se meter. Que os filhos honrem seus pais, fazendo principalmente algo de bom com a sua vida. Então, é eu progredindo, eu indo para frente, eu construindo a minha vida, eu prosperando. Assim é o jeito que eu mais vou honrar. Por quê? Porque esse sistema vai continuar. Ah, mas eu não tive filho. Mas o que que é o legado que eu tô deixando? Bert Hellinger não teve filho, gente. E olha o legado que ele deixou. Ele impacta vidas. Se eu, dentro do que eu faço, seja na minha profissão, seja na minha casa, seja dentro de um trabalho voluntário, o que eu faço na minha vida, eu estou servindo a vida de outras pessoas e eu estou sendo uma fonte, não interessa, eu estou fazendo algo bom com a minha vida, não interessa o quê. Desde que eu esteja o que é a serviço. Às vezes eu estou a serviço do sonho das pessoas. Às vezes eu estou a serviço da doença das pessoas. Mas com isso, eu estou o quê? Eu estou dispondo toda a minha energia para frente, não para ficar lá atrás, tentando salvar quem já for. Quem às vezes tem destinos que não tem o que fazer. Vai se entregar para a morte, vai e é isso, não tem. Ou às vezes, quando o filho renuncia a salvar um pai, ele cria as forças dentro dele para fazer por si mesmo. Que é o que ele fala aqui. Que os filhos honrem seus pais, fazendo principalmente algo de bom com sua vida, renunciando, portanto, às implicações trágicas do que sofreram antes ou que foram banidos do amor familiar. Devem abandonar a tendência de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Isso é possível como? Tomando a própria vida, não julgando e respeitando o destino dos grandes, sem querer mudar, que na verdade impactou o meu destino isso. Temos que reconhecer que o amor bom, aquele que ajuda de verdade, é o amor que olha, que vê os demais e é capaz de respeitar suas dificuldades. É, sobretudo, o amor que pode enxergar nos olhos dos seres que ama, especialmente nos dos pais, o desejo de que seu filho esteja bem e cresça livre e feliz. Nenhum problema dos filhos ajuda os pais. Apenas desse modo a ordem é respeitada e o amor que liberta pode fluir. Daí, aqui ele começa que obstáculos posso encontrar nesse processo de recuperação do amor por meus pais. Eu ia parar um pouquinho mais para frente, mas eu vou parar aqui para a gente poder fazer a dinâmica que eu trouxe hoje, que já tem bastante coisa para a gente refletir aqui sobre essas moedas, sobre o que que a gente conseguiu tomar, o que que a gente ainda tem dificuldade, né? É, e a gente vai fazer um exercício. Então, eu vou fechar a live aqui do Instagram. Quem quiser participar do exercício, entra no grupo, tem o link aqui do Zoom, tá bom?
Obrigada quem esteve aqui. Deixa eu só encerrar. E daí, quem tiver, tá, né, Aline? Batendo bastante com seus processos, né? E quem tiver é, aí, a gente vai precisar de duas folhas, tá? Pode ser folha de caderno, folha sulfite. A gente vai fazer um trabalhinho com o que a gente chama dentro da constelação das âncoras de solo, tá? Numa folha vocês vão escrever número um, na outra vocês vão escrever número 2. Deixa eu só pegar aqui. Aí eu compartilhar aqui, colocar um. Estão ouvindo o somzinho aí no final? No fundo? Então, primeiro, vamos respirar um pouquinho, né? De toda essa informação, de tudo isso que foi chegando. E para a gente fazer esse centramento, e primeiro eu convido vocês a soltar o ar. O que que a gente põe para fora primeiro? Para a gente liberar tensões, tudo que está armazenado ali dentro, para depois a gente inspirar e o novo chegar. Então eu abro espaço para o novo chegar. É igual o processo da dor. Eu sinto a dor para abrir um espaço para coisas novas ocupar esse lugar, tá? Então a respiração ela traz muito isso. Se eu inspirar primeiro para depois soltar, eu tô querendo colocar coisas às vezes num lugar que ainda não está disponível aqui dentro. Então a gente solta o ar e inspira profundamente. O máximo que conseguir, amplia a caixa torácica, solta o ar pela boca. O máximo que conseguir. Vai deixando peso na cadeira. Inspira profundamente. Solta o ar de novo. Descruza pernas e braços. Vai relaxando o corpo. Vai sentindo a vida dentro de você entrando com a respiração. Vai sentindo as tensões saindo na expiração. Vai percebendo seu corpo, os pés que pisam o chão, que você tá, pernas, o lugar que você tá sentado, com o seu quadril. Região abdominal, percebe como que tá, se tá leve, se tá pesado, cardíaco, os ombros. Percebe nos ombros como que tá, se tá leve, se tá pesado. E vai deixando o novo entrar e o velho sair. Tomando consciência de todo o seu corpo, como que ele tá agora. Vai respirando enquanto eu vou falar umas palavras aqui. A gente vai fazer agora uma vivência que é muito simples e profunda, para a gente consolidar mais uma partinha do que a gente leu, onde estão minhas moedas. Essa prática vai nos ajudar a perceber no corpo o que acontece quando
recusa e aceita as moedas que recebemos dos pais. E nesse momento eu vou pedir para que você, dentro do que você foi lendo ali, foi olhando para sua vida, o que que ainda é difícil aceitar? Coisa boba pode ser, sei lá, às vezes ainda é difícil aceitar como a minha mãe me abraça. Às vezes é difícil aceitar um comportamento dela que fala de todo mundo. Às vezes é difícil aceitar como o meu pai não consegue ser afetivo, abraçar. Escolhe um aspecto, sabe? Assim, escolhe um aspecto cotidiano, porque as maiores dificuldades estão nisso. E se você não tem mais mãe e pai vivo, você não tem contato com eles, né? Olha para isso. Olha para o que de repente ficou faltando, para uma saudade que você sente de algo que você não viveu. E de repente, agora nesse momento, você pode conseguir liberar dentro de você, conseguir concordar. Então, cada um vai aí pensando num tema, pensando em algo que quer olhar. E aos poucos eu vou convidar vocês para ficarem de pé, pegarem as duas folhas que vocês têm, escrito número 1 e número 2, tá? Vocês vão ficar atrás delas e colocar elas na frente de vocês no chão, tá? Que vocês vão subir em cima delas para sentir. E daí, do jeito que eu tô aqui, eu tô atrás, daí tem as folhas na frente. Eu imagino que os meus pais estão na sequência dessas folhas. Meu pai e a minha mãe. E que eles estão ali com um baldinho de moedas para me dar. Então, você levanta. Quem não puder se levantar, entendeu? Tiver num lugar que não dá para fazer o exercício direito, vai poder voltar depois no vídeo e fazer o exercício. Ou se quiser fazer mesmo assim, mesmo não estando em completa conexão, coloca e coloca a mão. Daí, quando eu mandar subir em cima, usa a mão daí para poder trazer o sentimento, tá? O ideal é que vocês levantem, coloquem a folha 1 e a folha 2 no chão, tá? E imaginem os pais à frente, tá bom? Fica agora um pouquinho nesse lugar aí com a folha 1 e com a folha 2, imaginando seus pais à sua frente. E vai sentindo, vai imaginando eles entregando as moedas para vocês. Vai vendo eles com essas moedas, querendo dar para vocês, e vai percebendo que isso movimenta dentro de vocês quando eles oferecem essa moeda. Vai percebendo se você tem vontade de ir lá tomar, se você tem dificuldade disso. Imagina que essa moeda que tá aí é esse assunto que a gente conversou. Esse assunto que você colocou dentro de você para você trabalhar hoje. Como que é o seu corpo? Ele consegue ter vontade de ir lá, pegar essa moeda de vez? Ou ainda tem resistência? Eu vou convidar agora para você subir em cima do papel número 1. Ou se você estiver fazendo sentado, colocar a sua mão em cima desse papel. Respira. Sente o seu corpo, como que o seu corpo fica nesse lugar. Vai respirando, vai sentindo se é leve, se é pesado, se é desequilibrado, se tem força, se é um lugar que você gosta de estar, se não é. Vai respirando.
percebe o que que você sente aí. Aí depois você vai sair daí, voltar para o lugar que você estava. Visualiza os pais de novo aí na sua frente, querendo dar as moedinhas para você. E sobe no número 2 agora. Respira bem fundo ali. Percebe dentro de você como que é estar nesse número 2. É leve, é pesado? Tem algum lugar no teu corpo que mexe? Você tem vontade de... Você sente força? Você tem vontade de ficar aí? Respira fundo. E depois você volta para o lugar. Perceba dentro de você, desses dois lugares, quando seus pais estavam ali na frente dando esse saquinho da moeda para você, qual lugar que você conseguiu ficar? Se foi no 1 ou se foi no 2? Quem sentiu vontade de ficar no 1, eu vou pedir para vocês subirem agora novamente nessa âncora. E vocês vão falar essas palavras aqui. Papai e mamãe, eu não quero essas moedas. Eu não aceito isso de vocês. Eu recuso o que vem de vocês. Sente no corpo de vocês que ficaram na âncora 1. Como é falar isso? Se você sentir vontade de chorar, deixa aí. Deixa vir. Papai e mamãe, eu não quero essas moedas. Eu não aceito isso de vocês. Eu recuso o que vem de vocês. Sente o peso disso. Observa a sua respiração, observa se você fica forte, fraco. E eu vou convidar vocês a baixarem a cabeça num movimento de reverência e ficarem aí um pouco, sentindo isso no corpo de vocês. Quem escolheu a âncora 2 vai subir nela agora. Quem ficou, vocês ficam na âncora 1 por enquanto. Depois eu vou fazer um outro trabalho. Quem escolheu a âncora 2 vai falar assim. Vai subir nela, vai sentir ela e vai falar assim: Papai e mamãe, eu recebo essas moedas de vocês. Eu recebo a vida de vocês como ela veio, com tudo que veio junto. Respira bem profundo. Vai sentindo o que é estar aí, o que é ter conseguido dentro desse assunto que você pensou aí, ter conseguido estar nessa âncora da aceitação. Tá sentindo a força disso. E quem ainda não conseguiu escolher essa âncora nesses movimentos que fez, eu vou convidar agora
a experimentar essa âncora 2, a sair da âncora 1 da recusa e ir para a âncora 2. Humildemente, se coloca num lugar humilde e você fala assim: papai e mamãe, eu ainda não consigo aceitar tudo sobre esse assunto, mas eu estou no caminho. Por favor, me ame e me abençoe, mesmo que eu ainda não consiga tomar tudo de vocês. Respira nesse lugar, vai sentindo no corpo de vocês se é um lugar que melhora, como que esse lugar fica. Nossa, meu coração tá muito, muito acelerado aqui, muito forte. E veja dentro de você, com a sua consciência, com todo o caminho e trajetória que você tem trilhado, qual lugar que você quer permanecer? Se é na âncora 1, na recusa, ou se é na âncora 2, que é nesse processo de aceitação, de tomar. Se ainda para você não consegue ficar na âncora 2, não tem problema. É o seu processo. E tá tudo certo. Você pode sair da âncora 2 que você tá e ficar lá na 1. Se ainda isso é o que você deseja. E depois, com certeza, esses próximos 15 dias, esses próximas 2 semanas vão ter movimentos ainda dentro de você. Agora eu convido vocês a retornarem para o lugar que vocês estavam, na frente das 2 âncoras. Coloca a mão no coração. Respira profundamente. Faz um movimento de reverência. E vai da sua forma, agradecendo seu pai e sua mãe pela vida, pelo que foi possível. E daí, nesse momento, você pode olhar para algo que você já consegue enxergar deles. E deixe esse amor fluir através disso que você já conseguiu olhar e tomar. Se foi só a sua vida, não tem problema, já é bastante, é o essencial. Você olha e se curva a eles pela vida e por você estar aqui hoje. Enquanto cada um vai fazendo esse movimento, eu vou finalizar com uma frase. Quando tomamos nossos pais como são, a vida flui em nós com mais força. Quando recusamos, ficamos presos ao que negamos. A aceitação liberta. Como todo mundo está olhando para algo que está conseguindo tomar, nem que seja o essencial, que é a vida. Visualize você pegando essa sacolinha do seu pai agora nesse assunto que você está tomando, que você consegue. E diz assim: sim, papai, sim, mamãe, com um sorriso no rosto, como quando a gente recebe um presente mesmo. Eu tomo a minha vida pelo preço que custou a mim e que custa a vocês também. Muito obrigada. Respira profundamente, solta, vai relaxando o corpo e aos poucos
Pode ir retornando, abrindo os olhos, voltando para o seu lugar, com tudo isso que você sentiu aí. E aqui para o pessoal que vai assistir a gravação depois, eu vou estar encerrando, que agora vai ser a nossa meia hora de partilha que eu abro para quem está presencial, né? E depois a gente vai ter uma partilha lá no grupo do WhatsApp também, se caso você não pôde estar por aqui. Gratidão. Bom, eu tinha esquecido de explicar um pouquinho o significado da âncora um e da âncora 2, né? Depois que vocês fizeram esse exercício todo, né? Então, a âncora um, ela significava a recusa das moedas e a 2, a aceitação. Eu retornei a gravação aqui porque depois que a gente fez a partilha, muitas pessoas acharam que era pai, mãe, e se foi o seu caso, tá tudo bem também, porque faz parte do teu processo, tá bom? Amanhã, dia 4 de setembro, a gente vai estar abrindo o grupo do WhatsApp para estar fazendo trocas, quem teve alguma dúvida. Então, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, pede aqui que eu te mando o link para que você possa entrar. Eu sempre faço um aquecimento, vou colocando mensagens do tema e abro o grupo de troca depois dos encontros, para que a gente possa absorver o máximo possível do que a gente está lendo aqui, né? Do que a gente está se abrindo, tá bom? É, então, gratidão, né, por mais esse encontro. E a gente se vê agora daqui 2 semanas, tá bom? Beijão.